Eu não disse não. Bom, pegue um livro de história, tá, pessoal? Na página 247, tá bem? A gente vai retomar um pouquinho, já que a gente parou na metade dessa leitura aqui, sobre o governo de João Goulart, tá bem? Livro de história, página 247, tá bom? Inclusive, falta muita coisa do livro ainda. Vou começar pela frequência, tá bem? Arthur. Excelente, colocando aqui. Camille. Ele não está. Davi Ribeiro. Também não. Evelyn Paz. Também não. Tem gente hoje, né? Ingrid. Tá aqui tocando. Johanna. Faltou também. Roberto está presente. Isso está presente. Gisele também. Ian Ribeiro também. Isabel Almeida também. Ítalo Araújo também. Joana. A lista presente. João Lucas. Não. Matheus. Presente. Júlia Evelyn. Também está presente. Laura. Lavínia. Está presente também. Letícia. Letícia L, não. Luísa Ricardo. Presente. Lívia. Também está presente. Maria Clara. Letícia Freitas. Aqui. Maria Lúcia. Também aqui. Natália. Natália está presente. Sara. Presente. Aí vem Stephanie, Silene, Thiago, Vitor e Yasmin. Se encontra, né? Bom, todo mundo, livro de história, certo? Página 247. Falar sobre o governo socialista de João Goulart. A chegada de João Goulart à presidência da República não foi tranquila. Pelo contrário, foi marcada de tentativas de golpe contra a sua posse. Tanto Getúlio Vargas quanto Jânio Quadros, dois populistas, organizaram governos populistas, claro, que se distanciavam dos Estados Unidos e de qualquer relação liberal com países capitalistas, visando proteger a economia brasileira do capital estrangeiro. Jango, como Goulart era conhecido, tinha uma forte ligação com a luta operária, por ter sido ministro do Trabalho do governo de Vargas. Para impedir sua posse, houve duas tentativas dos políticos conservadores com auxílio militar. Enquanto João Goulart estava em viagem diplomática na China, o Congresso impulsou de forma temporária o presidente da Câmara,
da Câmara, Ranieri Mazzilli. Os ministros militares tentaram mantê-lo no poder. Essa atitude fez com que o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, iniciasse uma campanha exigindo a posse imediata de Jango como presidente. A segunda tentativa foi com uma emenda constitucional. O Congresso transformou o regime político do Brasil em parlamentarismo, para exercer o controle sobre o lar. Pois, nesse sistema, o presidente estaria subordinado ao Congresso. A mudança foi aceita por Jango, que temia que acontecesse uma guerra civil no Brasil, o que poderia levar à miséria, pois a inflação e a recessão já haviam debilitado o país. A aceitação de um regime parlamentarista pela parte de Jango teve uma condição: a aceitação de um plebiscito dentro de um ano. E este aconteceu em 6 de janeiro de 1963, com ampla maioria popular aprovando o regime presidencialista. Paralelamente a isso, Jango lançou um plano econômico que visava recuperar a economia brasileira, que estava em crise. Essa política recebeu o nome de Plano Trienal. O objetivo desse plano era atingir um produto interno bruto de 7% num curto espaço de tempo. Para isso, foram investidos cerca de 3,5 trilhões de cruzeiros. Com isso, esperava que a renda per capita, ou seja, por pessoa, atingisse 363 dólares e um crescimento de 70% da indústria brasileira. Esse crescimento econômico Esse crescimento econômico não aconteceu e Jango resolveu desvalorizar a moeda e reduzir importações, fortalecendo a indústria brasileira e mantendo o capital interno em movimento. Isso aqui é o que a gente já estudou em várias outras fatias, vamos dizer assim, da história mundial, principalmente aqui no Brasil, como o protecionismo econômico, tá certo? Protecionismo econômico também é caracterizado pelas taxas a produtos importados. Por exemplo, quer vender seu produto aqui no Brasil? Falando no nosso caso. Eu vou colocar as taxas mais altas possíveis. Aí, o que é melhor para o brasileiro? Comprar esse produto caro, importado, ou comprar o produto nacional e barato? A grande questão é que, de uns tempos para cá, os importados têm tomado de conta, tempos para cá que eu falo de algumas décadas para cá, têm tomado de conta do comércio nacional, o que acarreta numa certa desvalorização dos produtos nacionais. E é uma espécie de desprotecionismo econômico. Alguns países até hoje protegem bastante a sua economia, taxando e muito produtos vindos de fora. É uma maneira de, como o nosso próprio texto que sugeriu, manter o capital interno em movimento. Produz-se aqui e consome-se aqui. Desse jeitinho. Que era mais ou menos, aliás, era exatamente um dos motivos de a região norte dos Estados Unidos querer a abolição da escravidão. Como a gente viu, a região sul queria manter um regime escravista, mas a região norte queria libertar todo mundo e fazer desses escravos trabalhadores assalariados, para que tivesse mais gente para consumir o que era produzido no país, para manter a economia em movimento, manter o capital rotacionando. É o mesmo sistema que os governos, principalmente os populistas, queriam: proteger a economia, mantendo o capital interno
em movimento. O plano trienal não gerou os resultados esperados, infelizmente, por uma série de motivos. E a inflação chegou a 91,8%. As críticas aumentaram diante do fracasso do plano trienal. A direita, the right, e o empresariado se viam em situação de risco. Exigiam um posicionamento mais duro e em direção ao capitalismo por parte de Jango. Só para ficar mais claro ainda, tá? Protecionismo econômico não tem nada a ver com capitalismo, tá certo? Temendo ficar isolado e ser derrubado do governo, Jango se aproximou de grupos esquerdistas e buscou concretizar um novo plano político que ficou conhecido como reforma de base. Isso modificaria as estruturas sociais, visando a melhoria das condições de vida do povo. Entre os principais pontos dessa reforma estavam reforma agrária, reforma econômica, reformas urbanas. A reforma agrária foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. Esse estatuto estabelecia os mesmos direitos trabalhistas para trabalhadores rurais e urbanos. Permitia a organização dos trabalhadores a partir da formação de sindicatos. Acredito que vocês já ouviram falar na rádio, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sei lá onde. E autorizava a tomada de terras à beira das rodovias. Essas medidas desagradaram os fazendeiros, porque se falamos de reforma agrária, vamos lá, atenção. Reforma agrária é uma ilustração bem grotesca, não, mas bem interessante do que seria a reforma agrária, isso aqui. Deixa eu ver direitinho. Não faça isso. Temos aqui um grande produtor, é só de uma pessoa, tá? Deixa até aqui. Uma pessoa é dona disso tudo aqui. E aqui tá parecendo coisa de videogame dos anos, sei lá, 80, 90. Mas vamos lá. Aqui, olha só. Moram, deixa eu ver, 8 famílias. Aqui temos, deixa eu colocar de outra cor, né? Porque é consciência, né, cara? Aqui temos umas 3 famílias. Aqui temos umas 4 famílias. Estão entendendo? Temos muita gente em pouca terra, muita gente para fazer usufruto de poucas terras. Aqui temos apenas uma pessoa. A reforma agrária seria algo como agregar todas essas terras aqui e dividi-las de maneira igual para todo mundo, certo? Desapossar as terras desse cidadão aqui para que sejam divididas de maneira igual. É uma espécie de justiça, não nos modos que todo mundo gosta, mas é uma justiça. Mas nem sempre dá certo. Por exemplo, a Revolução Verde, que foi a reforma agrária da Índia. A Revolução Verde beneficiou mais ainda os grandes produtores, aqueles que produziam para fora, mercado externo. O pequeno produtor ficou mais de lado ainda, mais no escanteio ainda. A reforma agrária é interessante desde que faça justiça social. Senão, não é interessante. Nesse caso aqui, desagradou os fazendeiros porque, claro, eles iriam perder parte de suas terras. A questão é, conquistaram essas terras como mesmo, hein? Vamos voltar aqui a fita um pouquinho, lá para o Brasil Império,
lá para o Brasil colônia. As terras do Brasil foram roubadas dos índios. Essas terras aqui têm dono original, sendo o povo indígena. Os grandes donos de terras que temos hoje, historicamente falando, tiveram a posse dessas terras de maneira ilegal. Quando se fala em justiça social, em reparação e dívida histórica, é tudo verdade, tá? Só para termos um pouquinho mais de consciência do que é essa dívida histórica, essa reparação social que tanto se fala, vem de todas essas questões aqui. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o do senador, na época, né, então o senador Aécio Neves, que construiu um aeroporto lá em Minas, no terreno pequenininho, no quintal, no terreno do avô dele, construiu um aeroporto. E não fez falta nenhuma. Dono de muita terra. Temos hoje donos de muitas terras, poucas pessoas sendo donos de muitas terras no Brasil. Conquistaram essas terras, se formos estudar, se formos investigar o avô, tataravô, tataravô de sei lá quantos graus, podia ser até um capitão donatário, ou seja, a pessoa que tomava de conta de uma capitania hereditária. Estão vendo? As capitanias hereditárias tinham capitanias que eram do tamanho de um estado. Ou maior até, dependendo de qual estado estamos falando. Reforma econômica. A indústria e o comércio passaram a ter uma maior regulação do Estado. O objetivo era diminuir o lucro do capital estrangeiro e reduzir o fluxo do capital externo para as indústrias e o comércio brasileiro. Era uma tentativa de enfraquecer as multinacionais, como já falei, protegendo a nossa economia. E as reformas urbanas. Investiu na urbanização de cidades próximas às capitais brasileiras, criando uma espécie não, um esboço do que viriam a ser as regiões metropolitanas que temos hoje. E também tentou regular a especulação imobiliária, evitando que as pessoas sofressem com os altos aluguéis cobrados. A partir dessa reforma, o dono do imóvel só poderia cobrar 1% do valor total do imóvel com o aluguel. Fantástico. E justo. Incrível. Com o apoio do PTB, seguinte, só para, antes de nos aprofundarmos nesse parágrafo, é impossível falar de história sem falar de política. Isso não quer dizer que estamos representando ali a ideia daqueles que estão ouvindo ou daquele que está falando. Fato histórico, eu acho interessante essa expressão. Fato histórico é algo que aconteceu, independente da sua opinião. Então, se mencionar um partido, se mencionar uma ideologia, uma ideia iluminista, uma ideia anarquista, uma ideia da esquerda, da direita, é porque não dá para falar desse recorte da história sem falar desse item. É uma coisa importante. É como se não existisse esse fato histórico, tem esse elemento. Continuando. Com o apoio do PTB, João Goulart começou a divulgar as propostas de reformas de base por todo o Brasil. Os conservadores se aliaram aos militares, não aceitando a política de rejeição ao capital norte-americano, ou seja, os conservadores e os militares, batendo continência para os Estados Unidos, queriam que eles entrassem mais aqui no Brasil, tá? Para fortalecerem a sua economia e desprotegerem a nossa. E ainda dizem que isso é patriotismo. Bem, a aproximação com os regimes comunistas, não aceitando, né, também a aproximação com os regimes comunistas da União Soviética e de Cuba.
lembrando que o regime comunista da época, vamos dizer, já estava transformando tudo aquilo que era desesperança em educação. Temos hoje em Cuba uma das melhores educações, principalmente de nível superior. Não é à toa que temos um dos quadros de melhores médicos do planeta saindo de lá. Até que, na madrugada de 31 de março de 1907, até engasguei para falar isso, de 1964, militares e civis conservadores, com apoio dos Estados Unidos, com apoio dos United States, conseguiram fazer com que Jango deixasse a presidência e instituíram o período de ditadura militar no Brasil, de regime militar no Brasil. Então, nós temos, deixe-me ver, 16 minutos. Certo, eu vou dar uma só questão para vocês fazerem aqui, o resto fica para casa, tá bem? Para quinta-feira, o prazo inteiro. Na página 250, temos a oitava questão. Vou deixar ela para vocês fazerem aqui. Certo? Página 250, vou dar uma questão em 8 minutos, dá certo, né? Dá 8 minutos. Quando forem 2h12, eu vou corrigir essa questão, porque é o assunto mais recente que a gente viu, e eu explico as demais. Vamos lá, pessoal. Só uma questãozinha. Sem muitas dificuldades. Só ler aqui para... Quando o professor lê, parece que clareia mais. Comente as reformas de base de João Goulart, que levaram os militares a realizar um golpe de Estado. O que é que você vai falar? Claro que está ali em cima as 3 reformas, certo? É a reforma agrária, a reforma econômica e as reformas urbanas. O que é que essas reformas propunham? Qual era o objetivo delas? Só isso. A reforma agrária propunha isso, a reforma econômica tinha como objetivo isso, e a reforma urbana era esse o objetivo, propor investimentos, por exemplo, nas áreas urbanas, controlar os aluguéis e só. Dei até uma resposta agora. Seis minutinhos, pessoal. Tá quase que respondido, né?
Então, pessoal, alguém fez? A gente pode corrigir? 0 não, tá difícil não, né? Tava facinho até. A gente acabou de ler. Bom, só para comentar as reformas de base do Jango. A reforma agrária propunha criar o Estatuto do Trabalhador, estabelecendo direitos para os trabalhadores rurais e urbanos, a possibilidade da organização de sindicatos e outros direitos iguais para ambos. A reforma econômica, a indústria e o comércio seriam regulados pelo Estado, o que feria os interesses do capital externo, dos investidores de fora, dos Estados Unidos, que os militares e os conservadores tinham e têm até hoje uma simpatia. Eu não sei dizer o porquê. E a reforma urbana propôs investimentos na urbanização, claro, no espaço, na arquitetura urbana e o controle de aluguéis imobiliários seria feito pelo Estado. Não tinha só isso. Vou por essa resposta aqui, da oitava. Aqui. Sobre as questões anteriores, vamos lá, página 249. Contextualize um momento político no Brasil quando Juscelino Kubitschek chegou à presidência. Dica: com o suicídio de Getúlio Vargas. Isso aí já é um pontapé inicial maravilhoso. Aí depois você junta com a inflação e o caminho da resposta está dado. Segunda questão. Analise o projeto econômico de JK, conhecido como 50 anos em um. Indo lá para o comecinho desse projeto, Juscelino Kubitschek alegava, e era fato, que o Brasil estava vivendo um atraso econômico, estrutural, tecnológico, com relação ao desenvolvimento desses setores. Ele também afirmava que, para controlar a inflação e evitar a recessão econômica, ele iria acelerar os 50 anos de evolução tecnológica, de desenvolvimento, num mandato presidencial de 5 anos. Basicamente, também está respondido. Cite e exemplifique os principais pontos do plano de metas de Juscelino Kubitschek. Isso aqui está no texto tal qual. Se você recortar, se você copiar e colar, vai estar correto. É porque fatos históricos não são passíveis de interpretação. Tipo, a bomba atômica foi lançada em Nagasaki e Hiroshima. Não dá para poetizar, né? Aconteceu desse jeito. Analise a política populista de Jânio Quadros. Só para salientar, tá? Ele é considerado um dos políticos mais populistas, visto até mesmo por alguns historiadores como uma espécie de intérprete, não, perdoe, de ator, de tanto show que ele fazia nos comícios. Inclusive, esse modus operandi, essa maneira de agir dos políticos de hoje, de quando se aproxima a época das eleições, brota político de todo lugar, meu Deus do céu, aparece na rua, comendo panelada, lá no Zé da Panelada, come pastel lá na feira, pega na sua mão, ai meu Deus do céu, que coisa. Depois da eleição eles somem, desaparecem, são sugados por um buraco negro. Essa política, essa maneira de agir, com esse populismo, o mais conhecido a nível nacional é o Jânio Quadros. Comia sanduíche de mortadela, simulava desmaio, dizia que tinha caspa, era coisa demais.
andando com o vidro do carro aberto, dando até carona. Olha aí, tá vendo? Se não fosse ano de eleição, eu lá ia ver os políticos, sem citar nomes, é claro, tá? Sem citar nomes, com muita ética e bastante humor. Que é uma situação, vamos admitir, é uma situação extremamente engraçada. O pessoal brota do nada a cada 4 anos. E a cada 4 anos é sempre a mesma coisa. Incrível, surreal, surreal. Fantástico. Cite as principais medidas de Jânio Quadros durante seu mandato presidencial. Também está no texto, certo? Não é nem muito necessário de explicação. Sexta questão. Garantir a posse de João Goulart como presidente do Brasil foi bastante difícil. Nesse sentido, cite os 2 principais episódios de tentativa de golpe contra Jango. Primeiro foi a mudança do regime, aliás, perdoe, o empossamento de Ranieri Mazzilli como presidente, mas claro que você vai comentar isso, tá? Eu estou dando a resposta crua. O empossamento de Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, como presidente, com apoio de um grupo brasileiro, vamos dizer assim. Não, brasileiro, mas um grupo. É que se eu disser, a resposta vai estar dada. E a alteração do regime político do Brasil de presidencialismo para parlamentarismo. E a sétima questão, no plano econômico, o objetivo de Jango era controlar a inflação e acabar com a recessão. Para isso, criou o plano trienal. Explique os principais objetivos. Aumentar o PIB, investir na industrialização, aumentar a renda per capita. São respostas excelentes. Well, guys, alguma dúvida? Tem dúvida, digam, que a gente já está nos momentos finais da aula. Tem nenhuma dúvida? Bom, meus queridos, então a gente se vê amanhã com produção textual, certo? E eu vou ficando por aqui. Um abração a todo mundo. E é isso aí. Boas próximas aulas e um bom fim de tarde. Até mais.